que estamos nessa corrente, também sejamos abençoados com essa energia de amor e cura. Inspirem e sintam esse coração gigante que pulsa o nosso amor, bombando cada vez mais forte, levando para todo o planeta a nossa energia de amor e de cura. Aos poucos, esse coração vai tranquilizando, diminuindo, até ficar como de um bebê que está dormindo, pulsando somente para nos manter unidos de agora em diante por essa energia. Imaginem todo o planeta recebendo essa energia, onde a terra é seca, recebendo a vida, plantas brotando em todos os campos, as águas das nascentes brotando límpidas, trazendo a fartura e a vida para todos nós. Que cada um de nós passe a fazer o mínimo para que o nosso planeta consiga se regenerar. Atitudes simples de amor, de cuidado, vão fazer com que esse planeta consiga ir aos poucos se regenerando. Imaginem esse amor subindo, subindo e formando uma nuvem cor-de-rosa. E essa nuvem, ao se juntar, vai derramar por todo o planeta Terra uma chuva que vai nos preencher. É a chuva do amor incondicional. E cada um sinta que essa chuva lava nosso corpo, nossa alma, nossos medos, nossas dores, nos deixando muito mais leves, para que nós possamos cumprir o nosso propósito. Gratidão a todos, que possamos levar o amor para todo o planeta. Odete, eu poderia pedir a você a honra de fazer o agradecimento a Meire em nome do nosso grupo, por favor? Seu microfone está fechado. Abre. Com muita gratidão, participo dessa egrégora
E hoje só tenho a agradecer por esta linda mensagem vindo do coração para todos nós cujos nomes registrados possam receber, assim como todos os outros da humanidade. Que a nossa gratidão chegue a todos eles. Muito obrigada, Miriam. Eu é que agradeço. É sempre bom estar aqui presencialmente. É muito energizante. Então, eu peço que vocês façam o convite para todas as pessoas. Esse link é permanente. A pessoa não precisa, eu escuto no trabalho, trabalhando, põe lá o fone, trabalhando e vou. A pessoa pode fazer isso, porque ela vai receber também. Muitíssimo obrigada, Odete. Obrigada a você, Miriam. Gratidão, Odete, por estar sempre conosco aí. Muito obrigado mesmo. Meire, Obrigada, Renato. eu sou suspeito para falar do quanto eu respeito a tua energia. Eu acho que a Odete foi muito feliz quando ela comentou que você fez uma vibração do coração, né? Deu para sentir realmente que você estava trazendo daqui de dentro todo o sentimento. Então, e você sempre disposta a aceitar os nossos desafios, muitíssimo obrigado de coração, viu? Que seja uma de muitas. Eu é que agradeço. E agora, dando continuidade à nossa noite, recebendo pela primeira vez aqui um dos poucos advogados que fala para mim que doutor é médico e não precisa chamar ele de doutor. O Luiz Sampietro, um amigo de longa data, uma pessoa muito do bem e que hoje vai trazer um tema para nós que chegou até a gerar polêmica lá no grupo, né? Porque falar de verdade não é fácil, né, Luiz? Seja muito bem-vindo. A palavra é toda tua, meu amigo. Se apresente e vamos conversar. Renato, muito obrigado inicialmente. Boa noite a todos e todas. Meire, muito obrigado por sua introdução e sua energia contagiante. Tenho certeza que todo mundo aqui ficou calmo, está todo mundo em paz, está todo mundo zen. Eu vejo aqui alguns amigos, Sorrati, boa noite, Odete, Antônio, Miriam, Fábio, Renato novamente. E eu fico, antes de me apresentar, eu fico muito feliz pelo convite, porque não deixa de ser, pelo menos para mim, uma situação muito agradável e inusitada, porque falar de verdade, sendo advogado, é sempre assim, é um assunto que me deixa muito feliz de tratar, um assunto que é difícil, um assunto que é desafiador, mas eu fico muito contente aqui em estar junto com vocês. E eu, como o Renato disse, eu sou Luiz Pietro, sou advogado, sou professor de processo civil. E a ideia hoje, gente, não é doutrinar, não é dar aula. É porque estamos todos entre amigos e o que eu penso hoje é troca de ideias. Nós conversarmos, mantemos diálogo. Não gosto de fazer monólogo, acho muito maçante, acho ruim. E eu vou querer a participação de todos vocês. Tá bem? Vamos combinar dessa forma? Eu pretendo fazer uma exposição rápida aqui sobre alguns conceitos, só para que a gente possa situar a nossa conversa. Eu prometo a vocês que eu vou tentar usar o mínimo de linguagem jurídica técnica possível. Eu vou tentar ser o mais informal possível, porque, como eu disse a vocês, o propósito aqui não é dar lições, mas sim conversarmos, trocarmos ideias e trocarmos experiência, porque esse tema aqui de verdade é um tema que é um desafio. É um desafio que vem desde os primórdios da filosofia. E para começar, pessoal, eu gostaria já da participação de vocês. Quem poderia nos ajudar trazendo uma definição de verdade? O que você entende por verdade? O que é verdade para você? Alguém me ajuda? Bom, aqui o pessoal, quando quer participar, levanta a mãozinha, tá?
E eu tá? vou administrando isso para você não ter que ficar preocupado de olhar quem levantou a mão primeiro ou quem não levantou. Mas acho que o Tá bem? pessoal ainda está voltando da vibração da Meire, né? Então, eu vou me adiantar e vou te dar aqui uma visão da filosofia, tá? Certo. Ótimo. Na filosofia, costuma-se dizer que a verdade absoluta não pode ser dita. Quando ela é dita, ela passa a ser relativa, né? Então, na filosofia, as verdades são relativas. Relativas ao meio, relativas à cultura, relativas a um ponto de vista, né? A Zaira está colocando aí no chat também que para ela a verdade é relativa. Então, não sei se mais alguém quer falar, mas o meu ponto de vista, Luiz, é esse. Relativismo, verdade relativa. Ela depende de condições de tempo, de espaço, de cultura. Perfeito, Renato, perfeito. Zaira, perfeito também. E, de fato, existe sim esse posicionamento a respeito da verdade relativa. Porém, pessoal, nada é absoluto. Obrigado, Zaira. Porém, a gente tem que pensar no seguinte: se nós duvidarmos de tudo, de absolutamente tudo, a gente acaba chegando numa verdade, que é a verdade segundo a qual não existe verdade. Então, acaba sendo um conceito um pouco circular. Você sai de uma noção e acaba chegando nela mesmo. É bem aquela história de cachorro correndo atrás do rabo. Ah, Davidson ou Davidson? Verdade como a ética. Davidson. De- Davidson. Davidson, gostei da sua definição, em verdade por correspondência. A gente já vai chegar nela. Gente, eu sei que o tema aqui da nossa fala é verdade no processo, sobretudo no processo civil, que é minha área de atuação. Só que antes de falar de verdade no processo, eu tenho que falar da verdade fora dele. Então, para começar aqui o nosso diálogo, nós já aquecemos um pouco as turbinas, já viemos com algumas definições. Renato trouxe aqui, Zaira trouxe, o Davidson trouxe também. Eu queria falar o seguinte para vocês. Existe sim esse fator cultural no que diz respeito à verdade. Tanto é que a verdade, ela tem três diferentes definições a depender do povo que a emprega. Por exemplo, se você pegar os gregos, para os gregos verdade se chama aletheia. Aletheia. E o que significa aletheia? Aletheia nada mais é do que uma descoberta, um desvelamento. Aquilo que está oculto vem à tona. Isso é desvelamento, aletheia. Essa é a verdade dos gregos. Alguma coisa está escondida, aí de repente essa coisa que está escondida vem à superfície. Ela acaba sendo algo como uma noção de descobrimento. Então vocês podem tomar como sinônimo de aletheia descobrimento. Essa é a noção de verdade para os gregos. A verdade, tá, a gente já chega ali, tá? Quem perguntou. Agora, se vocês pegarem, por exemplo, os latinos consideram a verdade como veritas. E a ideia de veritas, gente, é um pouco diferente da ideia de aletheia, porque os latinos vão muito nas noções dos alemães. A noção de veritas é aquela noção cartesiana de certeza, é uma noção matemática de verdade. Por exemplo, 1 mais 1 é igual a 2, tanto aqui no Brasil, quanto na China, ou no Polo Sul ou no Polo Norte. Então, é uma verdade mais para o lado matemático, é uma verdade que requer precisão e rigor nos métodos que são utilizados para a descoberta dela. Então, essa é a veritas, é a verdade para os latinos. E, por fim, senhores e senhoras, nós temos também uma outra noção de verdade que é muito corrente, que é a noção de verdade para os hebraicos. E a verdade para eles se chama emuna, com H mudo, emuna. E emuna tem uma ideia de confiança, de crença, de esperança. É aquela ideia da música do Roberto Carlos. Você é meu amigo de fé, meu irmão camarada. É a fé, é a crença, é aquilo que você tem no seu interior que resulta em confiança. Então, se vocês pegarem essas três definições clássicas da história, aletheia, veritas e emuna, vocês podem ver que o conceito de verdade ele não é uniforme. A depender do enfoque, você vai ter um resultado. Novamente para os gregos, desvelamento ou descoberta, daquilo que está oculto vem à tona.
Para os latinos, verdade, algo indo na linha da matemática, raciocínio cartesiano, raciocínio mais exato, rigor no pensamento e rigor no resultado desse pensamento. E, por fim, emuna, que é uma verdade de crença, uma verdade de confiança, uma verdade de esperança. Tá bem, gente? Até aqui, todo mundo comigo? Isso aqui é só uma visão introdutória para a gente situar o tema da verdade aqui ao longo da história. Tá bem? Gente, então vamos seguir. Oi, pode falar. Não, disse ok, ok, estamos com você. Ah, tá bom, obrigado, Renato. Gente, como eu falei a vocês, é um diálogo. Quem quiser fazer intervenção, vai no chat, ou abre o microfone direto, pode se pronunciar, por favor. Então tá bom, gente. Visto isso, a gente pode falar do seguinte. E essa verdade? Como que essa verdade, ela se desenvolve, ela se concretiza? Existem inúmeras noções de verdade, só que eu vou trabalhar aqui com vocês nesse primeiro momento apenas duas que são suficientes para nós pontuarmos aqui as informações-chave para a conversa. Gente, a primeira noção de verdade que eu tenho é a verdade por consenso ou por coerência. Vocês gostam de literatura? Vocês gostam de literatura? Se vocês pegarem qualquer livro de literatura bem escrito, vocês vão perceber uma coisa em termos estruturais. A história é contada com início, meio e fim. Início, meio e fim. Há o encadeamento de ideias. É uma história que segue uma sequência. É uma história que tem uma coerência interna. Um capítulo termina e dá ensejo a outro, e assim por diante até a conclusão da história. Essa é a verdade por coerência e verdade por consenso. Existe um acordo sobre dada ideia. Isso pode acontecer até entre nós. Por exemplo, eu estou vestindo uma camisa vermelha. Está todo mundo de acordo? Está todo mundo de acordo que minha camisa é vermelha? Sim. Sim, perfeito. Agora, e se eu falar a vocês, gente, a minha camisa é verde? Vocês podem até concordar comigo, mas nós vamos ter um problema muito sério. Esse discurso, essa afirmação, não é um discurso verdadeiro. Por quê? Porque aquilo que nós pensamos não corresponde, talvez seja daltônico, não corresponde com a realidade. Então, já pegando o gancho aqui, passando de um conceito para o outro, passando da verdade por coerência para a verdade por correspondência, eu tenho essa ideia. A afirmação, a camisa do Luiz Sampietro é vermelha, só vai ser verdadeira se de fato, no plano concreto, a minha camisa for vermelha. Existe uma correspondência entre aquilo que você imagina e aquilo que está perante você. Aquilo que você capta mediante os sentidos. Audição, olfato, paladar, tato e visão. Não é só visão, visão é o sentido mais usado, mas pode ser um cheiro também, pode ser uma melodia. Eu escuto uma melodia de longe, acho que é uma música do Frank Sinatra, mas eu presto mais atenção, não é. É a música de um outro cantor que é bem parecida com a dele, por exemplo, Tony Bennett, e assim por diante. Se eu pegar um lápis e colocá-lo dentro de um copo transparente com água e olhar por cima, eu vou pensar que o lápis está torto. Será que o lápis está torto mesmo? Reflexo da água, gente. Então, verdade por correspondência. O que é? É uma definição aristotélica do filósofo Aristóteles, que depois, dentro do cristianismo, foi desenvolvida por Santo Tomás de Aquino. Em resumo, é o seguinte: verdade é a adequação do intelecto com a coisa, com aquilo que está no mundo concreto. E trazendo essa definição para você, muito bem, Lourdes, a gente vai chegar nisso, hein? Vermelho tem tonalidades. Será que esse vermelho é o mesmo que você vê? Aqui é um vermelho sangue, é um vermelho escuro, é um vermelho desbotado, enfim. Mas voltando aqui eu já vou chegar lá, tá? Mas voltando aqui no conceito de verdade por correspondência. Gente, esse conceito aqui ele é muito polêmico, porque no plano teorético, no plano teórico, é tudo muito bonito. Ah, o que eu penso tem que corresponder ao que acontece no plano concreto, no mundo dos fenômenos. Mas nem sempre é assim, pegando o gancho aqui da nossa colega que falou. Será que o seu vermelho é o vermelho que você vê, é o vermelho que eu vejo?
há muitas coisas entre essa correspondência aqui. Há muitos fatores que podem condicionar essa correspondência a ocorrer ou a não ocorrer. E por que eu acho que esse conceito, com todos os defeitos que ele tem, é importante? Já trazendo um pouquinho a discussão para o nosso tema. Processo judicial, gente, ele serve para uma coisa. Ele serve para resolver conflitos de interesses. Lembre-se, os bens disponíveis no mundo são escassos. Só que os interesses nossos, egoísticos ou não, são infinitos. Então, se eu quero, por exemplo, esse fone de ouvido aqui que está na minha mão, e o Renato também deseja esse fone de ouvido, e a gente começa uma disputa a respeito desse fone de ouvido, quem tem direito a possuí-lo, nós vamos submeter esse conflito ao Poder Judiciário e o juiz vai decidir quem tem razão ou não. Para isso, o juiz vai se valer desse conceito de verdade por correspondência. Por quê? Porque não é exercício abstrato. Decidir causas não é um exercício filosófico, mas um exercício concreto. Então, por isso, senhoras e senhores, já fiquem com isso em mente. O conceito que é mais adequado para a visão do processo judicial, eu não estou falando de filosofia em sentido lato, mas falando de direito, direito a uma atividade prática, é esse conceito de verdade por correspondência. Tá bem? Então, são essas duas visões que nós temos. Nós temos a verdade por coerência e por consenso, estamos de acordo com relação a certa ideia, mas o grande ponto fraco dessa teoria é que essa ideia pode não ter ressonância, pode não ter aplicação no plano concreto. A camisa do Renato Ferreira é rosa. Essa afirmativa é verdadeira? Não, não é verdadeira. Por quê? Porque não é rosa. É um azul, é um roxo, é alguma tonalidade diferente de rosa. Então, ainda que estejamos de acordo com a afirmação segundo a qual a camisa dele é rosa, essa informação é falsa. Por quê? Porque no plano concreto, que é com isso que nós trabalhamos, não há correspondência daquilo que eu penso, daquilo que eu imagino, com aquilo que está no mundo lá fora, na vida como ela é. Pessoal, até aqui algum questionamento, alguma dúvida, algum comentário? Quem quer falar alguma coisa? Bom, deixa eu Tô achando aproveitar você. Vai lá, Renato. que, assim, você foi um dos primeiros convidados que está muito ligado no chat, né? E eu quero avisar para a turma aí que o nosso convidado, ele sempre espera que a gente converse com eles. E quando você fica colocando no chat, às vezes tira o raciocínio dele, porque ele está prestando atenção lá no chat, né? E não tem essa interação, né? Então, vamos fazer como a gente normalmente faz, vamos procurar conversar com o Luiz, né? Eu vi que a Zaira acabou de colocar aqui que ela está mais confusa agora a respeito do que veio buscar. Você não gostaria de conversar um pouquinho a respeito, Zaira? Vamos lá, Zaira. Renato, eu levantei a mão 2 vezes, você chegou a ver ou não? Não, não cheguei a ver a sua mão levantada, não, Carlão. Abre a tua Levantei tela 2 que eu te... vezes. Ah, abriu, né? Então, vamos lá. Não vi mesmo a sua mão levantada, não. Acho que está com o braço curto. Seja bem-vindo, Carlão. Por favor. Olha, esse tema é bem interessante e como ele está solicitando um bate-papo, né? E eu estou doidinho aqui para falar porque eu gosto de falar e nem sempre eu falo a verdade. Às vezes, quando eu vou dar um treinamento, uma palestra, a abertura da palestra, do treinamento é o seguinte: olha, pessoal, eu vou passar aqui para vocês a minha experiência, a minha vivência, o que eu estudei e a minha verdade. Porque depende da área que você está conversando. Se eu for conversar sobre direito é uma coisa, sobre matemática é uma coisa. Se eu for falar sobre a verdade universal é outra, porque existem algumas verdades universais. Depende de onde nós estamos, qual é a área que nós estamos conversando. Se for, por exemplo, amanhã, eu vou falar que eu assisti a egrégora, aí meu amigo vai falar, nossa, mas acabou a energia na sua casa 2 vezes, você assistiu a verdade mesmo que você assistiu? É verdade. Então essa verdade não é subjetiva, ela é uma verdade. Eu realmente assisti. Agora, se for falar, se eu entendi, se eu me convenci, aí é outro departamento. Mas é verdade que eu assisti. Então, as verdades, se ela não for filosófica, ela é muito simplória. Coisas simples, banais.
Tudo depende na área que a gente está falando. Então, esse assunto aqui, eu gostaria que nosso amigo ficasse uma semana falando sobre isso, que eu estou doidinho. Carlão, posso chamar de Carlão? Poxa, à vontade, meu amigo. Carlão, você tem toda a razão, você fala a verdade. A verdade, gente, ela é linda, só que ela é super complexa e problemática também, muito problemática. Muito problemática a ponto de eu poder dizer a vocês o seguinte: qual que é o nosso paradigma racional? Nós somos animais racionais, e esse racionalismo, esse intelecto, esse uso do nosso racional nos distingue dos animais irracionais, dos cachorros, dos gatos, dos passarinhos, etc, etc. Então, qual que é o nosso paradigma? Nosso paradigma é a ciência. A ciência é aquilo que nos traz conforto, nos traz progresso, é um instrumento de melhoria para o ser humano. E olha só que curioso, nem a ciência, senhoras e senhores, tem a pretensão de ser 100% verdadeira. Nem ela tem essa pretensão. Zaira, você está confusa? Eu também estou, mas é normal, viu? A ideia aqui é explodir a cabeça mesmo, porque o assunto parece ser muito simples, mas não é. Então, como eu estava falando, a ciência é o modelo de verdade, mas nem ela chega nessa verdade absoluta. Por quê? Porque ela trabalha com postulados, com condições ideais que nem sempre acontecem aqui no plano concreto nosso. Eu insisto, gente, como o Carlão bem falou, a depender do ramo de conhecimento, a verdade tem uma amplitude. Só um minuto. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Desculpa que o fone aqui deu uma travadinha, mas vamos seguir. Vocês estão me É ouvindo? Eu vou verdade, seguir. Renato? Você está ouvindo bem? É verdade mesmo? Eu estou ouvindo. Agora, bem, eu já não ouço faz tempo. Então é isso, complementando o que o Carlos trouxe para gente, de fato, assunto super complexo, ele tem nuances, tem uma verdade que é metafísica, que está além do plano concreto, a gente não trata dela aqui nesse momento, porque para o processo ela não interessa, ela é um modelo, mas ela não interessa no dia a dia, ela não interessa como resultado, porque, gente, plano metafísico, plano religioso, é um mistério. Você acredita não pelo raciocínio, mas você acredita pelo coração, você acredita pela fé. Seja você católico, seja você evangélico, seja você budista, seja você shintoísta, etc, 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 umbandista, a religião que você professar, a fé que você professar. Você acredita por convicção própria. E eu vejo aqui que tem gente com mão levantada. Denis e Cláudia e Inês. Quem que Então, levantou primeiro? Luiz, não, Oi. não se preocupe nem com o chat, nem com as mãos levantadas. Eu vou colocando o pessoal na fila para ir conversando com você. Fica Tá bom, tranquilo. Conclui aí tá com bom. o Carlão, né? Porque, assim, a verdade, o que que acontece? A maioria de nós fala assim, eu preciso falar sobre a verdade, porque aí eu sou bem visto. Mas Aham. eu vou estar mentindo, porque eu não falo a verdade o tempo todo, né? Então, devagarinho o pessoal vai criando coragem e vai entrando aí para conversar contigo. Então, conclui com o Beleza, Carlão aí, depois a gente passa para Inês. tá certo. E para fechar, Carlão, é isso. Você tem toda a razão. Cada universo do conhecimento tem a própria verdade. No direito, já até adiantando um pouco aqui até a conclusão que eu vou chegar, no direito nós chegamos no máximo, no máximo, no máximo, pelo menos até agora, até pelo estado da ciência, pelo estado de desenvolvimento do conhecimento científico, nós chegamos no máximo em uma verdade relativa, uma verdade aproximada, uma noção de verossimilhança, que é aquilo que tem aparência de verdadeiro. Mas eu vou reservar e vou deixar para explicar isso aqui para vocês mais para frente, a hora que a gente falar de processo civil. Tá bem? Tudo Ok, bem, Carlos? Quer Carlão? comentar mais alguma coisa? Vamos tocar? Então, vamos Joia. com Inês agora. Oi, meu querido amigo, tudo bem? Tudo bom, Inês? Saudade de você, viu? Ah, nem fala, vou marcar. Deixa eu te falar, como a verdade é relativa, até num processo, ela vai sendo construída, porque a vida da gente, a minha verdade, eu vou construindo.
E se é como está falando aqui, se eu mudo, se eu adquiro um conhecimento, se eu vejo algo diferente, essa verdade minha pode ser diferente. Então, eu penso que, às vezes, num processo e na vida como um todo, a verdade ela vai sendo construída. E acho que, dependendo do embate, se eu vou falar de uma verdade minha e vou conversar com você, de repente a gente vai ver que a minha verdade não era assim, tão convicta para mim mesmo, ou o inverso, não seria para você. E se eu vou falar, às vezes, com um amigo ou com o Renato, vamos dizer, eu também, essa verdade, ela pode mudar. Então, ela é uma verdade sempre realmente relativa. Isso eu já gostei muito dessa reflexão, né? Porque tem que abrir sempre um espaço na convivência para isso, né? A gente já tem que estar em qualquer lugar numa discussão. Óbvio, como você disse, aí vai tentar civil, vai tentar chegar ao máximo numa verdade daquilo que realmente aconteceu e o que pode vir a ser. Mas já gostei aí dessa abertura aí, bem gostoso. Pode falar Obrigado, alguma coisa. Eu que obrigado, agradeço. Inês. Obrigado, Inês, pelo comentário. E parece-me que você é adepta, então, da Leteia, da verdade como desvelamento, como descoberta. E para chegarmos nessa descoberta, a gente vai precisar desse diálogo que você fez referência. Você traz uma afirmação e oferece essa afirmação para o meu comentário. Eu comento a sua afirmação e te ofereço uma outra em contrapartida e assim por diante. Isso é diálogo. Isso se chama, no processo, contraditório. Contraditório é troca de ideia. Contraditório não quer significar briga, como é aquilo que nós pensamos na linguagem corrente. Não é uma pessoa que fala uma coisa e depois age de outra forma. Contraditório é isso. É diálogo, é troca de ideias. E o processo faz dessa forma. Mas segura um pouquinho que eu vou chegar lá no processo judicial para trazer uma conclusão que de fato a verdade é relativa, mas com um detalhe. Eu vou reservar esse detalhe para o final, tá? Senão adianta aqui aí perde a graça. Muito bom. É o Denis ou é a Cláudia que vai falar? Sou eu. Tá, então, antes do Denis falar, vou te fazer uma pergunta ligada a ele. Autenticidade é a mesma coisa que verdade? Ou tá inserida? Porque esse cara é um dos caras mais autênticos que eu conheço. Não sei se ele é o mais verdadeiro, mas é o mais autêntico. E aí? O Renato, eu estou pegando autenticidade em sentido amplo, não em sentido jurídico, não é isso? Sim, sim, no sentido amplo. Autenticidade eu vejo como o seguinte: a pessoa autêntica, ela pode ser sincera, mas a sinceridade dela pode não ter um reflexo com aquilo que acontece no mundo concreto. Ela pode, não estou falando que é você, tá, Denis? Muito pelo contrário. Você está dando A uma A casa dica vai pessoa, cair para importante. você. Não, você está falando de mim. Você está falando de mim. Seja verdadeiro. Ou pelo menos autêntico, né, Denis? Tô brincando. Vai lá. eu posso ser autêntico, mas posso ser dissimulado e mentiroso. Quer ver exemplo? Vou pegar um exemplo já do foro, do dia a dia, que eu sei que tem gente que trabalha com direito aqui. Vou pegar o exemplo da área trabalhista. Nas reclamações trabalhistas, o ponto alto, eu não estou falando que isso, o ponto alto é o que vai nortear o juiz, mas o ponto alto, aquilo que ele dá mais relevo, é o depoimento de testemunha. Imagina um reclamante que combina uma versão dos fatos com a testemunha tem brio, testemunha tem determinação, a testemunha não se acanha com aquela advertência do juiz. Se você mentir, você vai ser processada por falso testemunho. E o cara vai lá e mente. Ele escuta uma testemunha mentirosa, a testemunha afirma aquilo que ele falou. Aí ele chama a outra também é uma pessoa macho, e vai lá e mente também. Mente com convicção. E aí? Com autenticidade. A marca da autenticidade não significa necessariamente que a pessoa é verdadeira, porque pode haver uma dissimulação aí. Então, mas E se for dissimulado, não é autêntico. Para mim, autêntico é aquela pessoa que fala o que pensa, e se ela está dizendo o que pensa, ela está dizendo a verdade segundo o ponto de vista dela. Ou não? isso é
E se o ponto de vista dela for falso? Esse é o ponto. Tem Falso que ter um para quem? referencial externo, Renato. Tá bom, vou Aí nós deixar vamos o entrar. Denis fazer a pergunta dele para você. Espera aí, só para fechar agora que você tocou no ponto fundamental. Aí a Ah, gente chega naquela verdade por coerência e por consenso. Para mim, eu sou verdadeiro. Mas se você for para o referencial que é o mundo exterior aqui na nossa conversa, pelo menos, e se aquela minha intenção, aquela minha ideia, aquelas minhas declarações não condizerem com o que acontece no plano dos fatos? Eu sou autêntico, mas eu sou falso, eu sou mentiroso, posso estar bem intencionado até. Pessoal, queiramos ou não, nós mentimos o tempo todo. E a mentira, nossa, não é uma mentira voluntária. Isso é da nossa conformação orgânica. O cérebro nosso. Ô, Márcia, tudo bem? Como vai? O cérebro nosso, gente, ele, ele, ele se engana com impressões também. Em neurociências já foi comprovado já. Aí tem um pouco a ver com o que a Márcia falou. Você fala 100 vezes a mesma história, aquela história acaba se tornando verdade. Você acredita naquilo, só que aquilo pode não ter conformidade com o que se passou. Pode não ter conformidade com o mundo concreto. Existe toda uma coerência de raciocínio dentro daquilo que eu imaginei, mas aquilo não tem reflexo no mundo lá fora. Então, acontece muito. Só que é uma mentira involuntária, às vezes. É uma mentira que não é intencional. Uma mentira não dolosa. Uma mentira, vamos dizer assim, é uma mentira culposa. Mas acontece. É o equívoco. É o erro perdoável. Mas vou dar a palavra para o Denis. Vai tá lá, bom. Denis. Não vou mais falar que o Denis é autêntico. Denis, você é verdadeiro, Denis. Pode falar. Vamos lá. Primeira pergunta: você tem uma prima ou alguma parente chamada Emília? Que eu saiba, não. Ah, então só toma cuidado que o sobrenome dela é igual ao seu. A casa pode cair para vocês aí juntos. É San Pietro ou é Ijo? San San Pietro. Pietro? Ela tá aqui? Ela tá aqui ou não? Não tá aqui agora, né? Às, Ela mora em São Paulo. às vezes é parente, eu não sei, né? Já Vamos pensou? juntar vocês. Quem sabe vocês descobrem os pais e as mães aí de cada um. Já pensou? É, seguindo na filosofia como o Renato iniciou, tem outro filósofo que diz que a verdade é infinita e infinita é sua busca, né? Alguns diz até na questão da aporia, por conta que você vai buscando e nunca acaba. Então sempre você chega num ponto onde aquele ponto vai te levar a outro. E aí, quando nós falamos em verdade e todos esses conceitos que você trouxe, de fato, são conceitos onde a nossa mente ela pode transitar nesses três conceitos, dependendo do lugar onde ela está se baseando, ou no que ela está se baseando. Quando você traz a verdade, por exemplo, para mim, em relação a processo civil, você vai falar mais para frente, existem advogados onde eles vão buscar a justiça, ok? Verdade muito relacionada aí à justiça, não necessariamente a verdade, mas uma justiça para poder ter uma conclusão sobre aquele caso. Como também, né? Você pega um advogado criminalista, onde ele vai defender algo, ou defender um réu ou uma pessoa que seja, de algo, de um crime que ela cometeu, que para uma sociedade é uma atrocidade, mas é uma verdade o que aconteceu. E mesmo assim ele defende dentro da verdade que as leis mundanas que alguém escreveu está ali como verdade do que foi feito e vai se basear sobre essa verdade para ter um desfecho do que aconteceu. Então, assim, a minha questão em relação, quando fala-se em verdade, né? E o Renato trouxe a autenticidade como um sinônimo de verdade. Você falou sobre a neurociência.
nós, de fato, o nosso cérebro, ele vai buscar essa verdade que está em três partes do nosso cérebro. Uma no inconsciente, uma no subconsciente, vamos colocar assim, e outra no consciente. Essa do consciente, não necessariamente, de fato, é uma verdade. Pode ser uma persona dentro de uma autenticidade, como você colocou, que está sendo expressa, mas não é o que está lá dentro mesmo em si, né? Então, lá na partezinha lá da sua mente, existem situações que foram colocadas ali e que você age a partir dela pelo que você sentiu, não pelo que você pensou. Então, a verdade, ela vem de um sentimento, muito mais do que o intelecto. O intelecto, ele está baseado no externo, no que você vê, no que é físico, na sua ação. O sentir, uma pessoa pode chegar para você e dizer assim, poxa, eu tô sentindo algo assim e tal. Aí você pergunta, mas o que você está sentindo? Ela não sabe explicar, mas ela está sentindo. Está lá dentro dela. É verdade. É verdade. Então, a verdade para mim, dentro de todo essa unindo, né? O primeiro ponto é que nós transitamos nesses conceitos de verdade que você trouxe, e a verdade para mim ela vem do sentir. Claro, existe. Depois você pode trazer esse do sentimento, trazer lá do inconsciente para cá para o consciente, e através das suas experiências, né? Do que você viveu, você traz assim. Para mim isso é verdade, legal. E aí tem todas as outras maneiras de você imaginar e transitar dentro do externo e interno para buscando essa verdade, pois a verdade é infinita e infinita é sua busca. Denis, gostei bastante, viu? Quem que é esse filósofo que você citou? Max Heim. Ah, que legal. Depois eu quero pesquisá-lo, hein? Gostei da fonte. Mas é isso mesmo que o Denis pontuou, pessoal. No fundo, no fim do dia, a verdade é uma aporia. Aporia é uma questão que não tem solução. É um tema aporético. É uma questão sem resposta. Você pesquisa, 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 e no fim você volta para o começo. Talvez a verdade seja o assunto circular. Você começa aqui, dá a volta, dá a volta, dá a volta, chega no ponto de partida. E talvez por isso que existam esses conceitos de verdade que trazem balizas para você evitar o raciocínio circular, tautológico, que é correr atrás do rabo. Verdade por correspondência. Isso aqui é muito usado no processo, gente. Vou falar daqui a pouco. Por quê? Porque a única forma que existe racionalmente, não trazendo da sua entranha, daquilo que você sente, eu vou explorar isso também, Denis, daqui a pouquinho, para decidir as questões que são submetidas ao juiz. O juiz não pode decidir um conflito de interesses com base no que ele pensa, com base na sensação dele, com base no senso de justiça dele. Ele tem que se ater, já adiantando um pouquinho o processo, ele tem que se ater às provas que foram trazidas nos autos do processo. É documental a decisão do juiz. Quer ver um exemplo que eu vou dar para vocês? Já adiantando um pouco. Imagina o seguinte, eu contraio um empréstimo com o Sorrate. Sorrate, me empresta aqui 100 mil reais, vou começar um negócio, vou abrir uma franquia aqui, você me ajuda, tal. Tá bom, vou fazer o contrato. Eu fiz lá o contrato com o Sorrate de empréstimo de 100 mil reais, juros de 1% ao mês, que é o permitido por lei para pessoas físicas, para instituições não bancárias, enfim, juros de mora, etc, etc. Fui lá, combinei de pagá-lo em 12 vezes. Honrei 10 parcelas, deixei 2 em aberto. O Sorrate tentou receber amigavelmente, extrajudicialmente, mas eu não cedi. Sorrate, desculpa, estou apertado, vou ficar te devendo, enfim. Você toma a conduta que você achar que deva tomar. Ou você me espera, você vai para a justiça. Aí o Sorrate perdeu a paciência com o Luiz, foi lá e acionou o Luiz. Ação de cobrança para receber as 2 últimas parcelas lá do empréstimo dele. Só que nesse meio do caminho eu consegui pagar o Sorrate. Paguei o Sorrate. Só que ainda assim o Sorrate de má fé manteve a ação judicial. É um exemplo absurdo, mas só para vocês verem como que as coisas funcionam, gente. Aí o que aconteceu? Eu recebi a comunicação do fórum,
com um prazo de 15 dias para me defender. Aí eu me defendi. Falei, quitei a dívida com o Sorrat. Só que eu não juntei comprovantes de pagamento. Eu não juntei a quitação que ele me deu. Eu não juntei aquele e-mail que ele escreveu que eu estava adimplente e o contrato estava resolvido. Eu não juntei aquela mensagem de WhatsApp que ele me dá uma quitação, ainda que verbal. O que vai acontecer em linhas gerais? Eu vou ser condenado a pagá-lo. E é verdade, gente? Quem é o mentiroso aí na história? Sou eu ou sou o Sorrat? Eu só não juntei um documento. Só que para o processo, esse documento é fundamental. Por quê? Porque o juiz só decide com base naquilo que está documentado nos autos do processo. Eu não comprovei o pagamento, eu vou ser condenado a pagar novamente. E cadê a verdade aí na história? O processo civil, gente, condiciona a verdade. Tem pontos de estrangulamento em relação à verdade. A verdade do processo, ela não é 100% a verdade que acontece no mundo concreto aqui. Ela não é o fato bruto, o fato cru, o fato que aconteceu. Ela é institucionalizada. Vamos pensar no outro exemplo mais drástico. Ação de indenização por acidente de carro. Eu bati no carro do Renato. Não só provoquei danos no veículo, mas também provoquei danos físicos no Renato. O Renato pensou o seguinte, olha, vamos fazer assim. O Luiz bateu só na traseira do meu carro, mas eu vou cobrar aqui a funilaria inteira dele. O Renato ajuiza uma ação. Eu sou citado para me defender nos 15 dias. E eu não me defendo. É o que não se defende é o quê? Vocês já sabem disso. É o revel. Revelia. E qual a consequência da revelia para o processo? O réu que fica parado e não se defende. Aquilo que foi dito pelo Renato tem presunção de que é verdadeiro. E se o juiz entender que é verdadeiro, ainda que seja uma mentira, e é mentira no exemplo, porque eu bati na traseira, mas ele pediu a funilaria do carro inteiro, eu vou ser condenado a pagar. Cadê a verdade do processo? Então, a verdade do processo, senhoras e senhores, depende muito da atitude de quem está lá litigando, depende muito da atitude do autor e depende muito da atitude do réu. Se eu perco um prazo para levar um documento para o processo, se eu perco um prazo para requerer uma perícia, se eu perco um prazo para requerer que o juiz escute as testemunhas, eu posso me complicar. Eu perco a oportunidade de mostrar para o juiz que aquilo que eu falei é verdade, que aquilo que eu falei aconteceu no plano concreto, no plano dos fatos. E por quê? Tudo isso porque o juiz está proibido de julgar com base no conhecimento dele. Ele pode até ter visto o acidente e percebido que o Renato exagerou, mas ele tem que julgar com base naquilo que está documentado. Por quê? Porque isso tem que sofrer um controle. Que controle que é esse? Do próprio judiciário. Porque eu tenho o direito de recorrer daquela sentença se eu achar que aquela sentença está errada. Eu posso ir para o Tribunal de Justiça de São Paulo debater o assunto. Eu tenho limites, gente, para busca da verdade no processo. Eu tenho amarras. Eu não sou obrigado a produzir prova contra mim mesmo. Isso vale mais no âmbito criminal. É por isso que tem muito réu que é processado criminalmente e fica em silêncio na hora de depoimento, sem problema algum. Se ele der uma declaração e contar alguma coisa que depois contra ele, isso certamente vai ser usado pelo juiz. Em latim isso se chama nemo tenetur sede tegere. Nemo tenetur sede tegere. Ninguém é obrigado a se autoincriminar. Eu não sou obrigado, na qualidade de advogado, a revelar o que se passa no meu escritório. Se eu, por exemplo, for arrolado como testemunha para depor a respeito de um cliente, eu posso falar que eu não vou. Tenho sigilo. Cadê a verdade aí, gente? Há limitações no processo judicial para isso. Perda de prazo, não autoincriminação, sigilo profissional do advogado, por exemplo. São alguns fatores
que impedem que você chegue nessa verdade que ocorreu no plano dos fatos? Ô, Luiz, estou sentindo que o Denis quer falar algo. Não, Então não. vai. É só para o que você está colocando, é só para confirmar, então, que dentro desses processos não se busca a verdade. Não é a verdade que se busca. Busca, vamos colocar assim, como eu tinha falado, né, busca a justiça de maneira onde os envolvidos, quem tiver, quem for mais preciso em trazer essas provas que são colocadas nas leis que estão escritas aí pelos humanos, é o que vai ter vantagem, e não necessariamente a verdade. Ô, Denis, obviamente que a destreza técnica conta muito no processo judicial, mas o que me impede de ter interesse tanto em ganhar a causa como descobrir a verdade? Afinal, aquilo que eu estou falando para o juiz é verdadeiro? Por que é verdadeiro? Porque eu demonstro, por A mais B, que a minha versão dos fatos realmente aconteceu. Eu tenho a demonstração Não, se com você tiver a provas. prova. Se você não tiver a prova, você não está demonstrando. Então, você não. Aí que eu estou falando que não é a busca da verdade. Eu Entendeu? concordo Porque com o assim, Denis. Entendi. Eu se você concordo. tem a prova, beleza. Agora eu não tenho, e aí? Só que a verdade é minha, como nos exemplos que você trouxe. Então, para o juiz, não tem a busca da verdade. Não, pelo que parece, da forma como o Sampietro trouxe, Aham. nos autos aí do processo, importa muito mais a justiça do que a verdade, né? A É justiça escrita ainda, né? As leis. isso. É essa a cabeça do julgador, ô Luiz? Vamos lá, que está ficando super interessante. Isso eu estou gostando. Eu vi que o Paulo Taba levantou a mão. Eu já vou exemplificar e vou Ele chamá-lo já para me está aqui ajudar na aqui. fila, já. Vamos lá. Outro conceito, justiça, gente. O que é justiça? Dar a cada um o que é seu. Aí você associa com o conceito de igualdade. Tratar os desiguais na medida da desigualdade. Então, o que é isso, gente? Isso é uma fórmula. Isso é uma fórmula que você vai depender de circunstâncias do plano concreto. Então, justiça aqui, o que eu acho? Na nossa conversa, justiça é a aplicação da lei para resolver aquele episódio litigioso. É Perfeito. aplicar, Justiça é é estar aplicar a lei de forma ajustado correta. às leis. Estar Aplicar. ajustado às leis. Veja só, gente, o juiz ele pega a demanda, o processo, em estado de dúvida. Ele não sabe quem fala a verdade. Até pode ser que os dois estejam mentindo. É o autor. Então, ele é o cético. Ele vai desvelando o que aconteceu, por isso que é a aletheia, já tem a conclusão aqui, ele vai desvelando conforme relato do autor, conforme o discurso do autor, conforme o discurso do réu. Porque vejam só, aquilo que você fala no processo judicial tem pretensão de verdade, ainda que não seja. Ah, mas Luiz, você não está sendo contraditório? Não, não estou sendo contraditório, não. Agora vão começar a aparecer as coisas que estão no meio do conceito de adequação da verdade por correspondência. Qual que é o conceito de verdade, Luiz, aqui plano concreto? Verdade é a correspondência, o sincronismo do que você pensa com o mundo concreto. Ok. Só que dentro disso, ou melhor, entre isso, tem o seguinte: o juiz é leitor de terceira mão do processo. Por que leitor de terceira mão? Quem que é o leitor de segunda mão? É o advogado. O cliente vai até o advogado e conta uma história para o advogado. E aí, em cima dessa história, o advogado conta uma outra para o juiz. Então, o juiz é o leitor de terceira mão. Já começa por aí. Qual o veículo do nosso pensamento, senhoras e senhores? É a palavra escrita ou... Já vou chegar, Roberto Almeida. Isso é importante, tá? Guarda aí. A pergunta do Roberto é importante, tá, Renato? Guarda que a gente vai tratar disso. Voltando. O juiz é o leitor de terceira mão, certo? O veículo de pensamento nosso é a palavra, escrita ou oralizada. Gente, quantas vezes vocês tiveram dificuldade para expressar o que vocês sentem? É o que o Denis falou. Eu estou sentindo aqui uma felicidade. Oh, desculpa, eu estou sentindo aqui alguma coisa, mas não sei falar o que é.
Às vezes nós não temos repertório linguístico, ou mesmo repertório técnico para expressar aquilo que se passa, aquilo que você quer defender. Advogado que escreve mal para o juiz, conta uma história que não é bem aquilo que aconteceu, ou ele tem deficiência técnica, ele não sabe lidar com o processo. Já é um outro impeditivo ao atingimento da verdade. Terceiro, o juiz vai analisar as provas e as alegações, vai montar o quebra-cabeça dele. Uma prova não é mais forte que a outra, tá, gente? Isso vai depender muito do caso concreto, mas, por lei, a perícia não é mais forte que o depoimento pessoal e ele não é mais forte do que prova documental. O que, que vai acontecer? O juiz vai analisar todo aquele mosaico de informações e vai fundamentar, vai prestar contas da decisão dele. E quem garante a vocês que o juiz, na qualidade de ser humano, como todos nós aqui, acertou? Quem garante que o juiz entendeu aquilo que foi dito para ele nos autos do processo e interpretou as provas de forma adequada? Ele leu as provas de forma correta. Quem garante isso? Ninguém garante. Ainda que ele fundamente, ninguém vai garantir. Ele vai dar a prestação de contas dele. Ele vai explicar por que ele me condenou em relação ao Renato. Ele vai me explicar por que ele me condenou em relação ao Sorrati. Só que isso pode estar errado. O juiz aplicou mal. Ou melhor, o juiz, a gente chama de valoração. A análise dos documentos e das alegações a gente chama de valoração. O juiz valorou mal a prova e as alegações. Aí ele deu uma sentença e aplicou uma outra lei ao caso. Uma lei que não se aplica. Aí eu vou para o Tribunal de Justiça, ou para o Tribunal Regional, Federal, se a causa é na Justiça Federal. Aí lá eles vão analisar novamente. 3 juízes, desembargadores, que se chamam desembargadores, vão analisar a causa. Cada um vai dar um voto. Eu posso ganhar ou perder por maioria de votos por votação unânime. E se o tribunal entender de uma outra forma ainda? Puxa vida, o juiz tem seu raciocínio aqui, mas a prova permite o raciocínio oposto. Então o Luiz tem razão. Eu vou reformar essa sentença e vou dar ganho de causa para o Luiz. E a verdade no meio disso tudo, gente? Nós temos esse modelo teorético importante, porque o que nós desejamos? Nós vivemos um Estado democrático de direito e desejamos que as decisões sejam tomadas conforme a verdade, mas dentro de uma possibilidade. Daí porque eu falo que a verdade é relativa. A coisa, a situação concreta está lá. Só que pode ter havido uma deficiência na hora de eu transmitir essa informação para o juiz e pode ter havido uma deficiência na própria compreensão do juiz para ele resolver a causa. Isso tudo, gente, por um motivo. Só para fechar, Renato. O juiz é eleitor de terceira mão. Ainda, não sei se isso é feliz ou infelizmente, tá? Ainda não inventaram a máquina do tempo para que a gente pudesse fazer igual De Volta para o Futuro e comprar um almanaque com o resultado de todos os jogos de 1950 até 1985 e jogar na loteria para ganhar. O juiz não presencia o fato em loco. Aí você pode perguntar para mim, pô, Luiz, espera um pouquinho. E se o juiz fizer inspeção, ele for no local dos fatos para averiguar, por exemplo, se há um vazamento no imóvel, ele não chega na verdade? Ele chega. Mas a interpretação que ele faz disso, quem garante que ele entendeu aquilo? Quem garante que ele teve a compreensão de que, na verdade, o vazamento desse imóvel não foi causado pelo vizinho, mas foi causado por entupimento do encanamento que é de culpa de quem está no próprio imóvel? A percepção do homem falha, senhoras e senhores. Então, esses talvez sejam empecilhos maiores até do que os empecilhos técnicos para que nós tenhamos 100% de correspondência entre aquilo que é imaginado e aquilo que está no mundo concreto. Daí o porquê, já está adiantando o final, mas sem problema algum, a gente volta aqui, porque tem outros pontos interessantes ainda. Daí porque a gente fala que a verdade é relativa. Eu tenho um paradigma absoluto de verdade, que é essa verdade por correspondência. Se vocês pegarem, por exemplo, o artigo 375 do Código de Processo Civil, 375 do Código de Processo Civil, vocês vão ver o seguinte: o juiz é obrigado a observar o que se passa no mundo cotidiano para poder dar a decisão dele, com base na prova dos autos. Ou seja, ele não pode criar um discurso mental e decidir sem reflexo no que está no processo. Por quê? Porque ele tem que botar fim no conflito de interesses, seja para o lado do autor, seja para o lado do réu.
E aí eu devolvo a palavra para quem quiser falar. Denis, tudo bem da tua parte? Tranquilo, estou buscando a verdade aqui. Ah, Valeu, É, Luiz. Obrigado. é importante, Sempre às Luiz, ordens. é importante colocar que, assim, o convite foi feito a você porque uma das propostas desse grupo, né, é se autoconhecer, né, é ampliar a sua consciência, né, e a verdade Uhum, é um tema muito caro para todos, né? sem dúvida. E nós convivemos muito com a verdade que a filosofia passa, que a religião passa, que os psicólogos, os terapeutas passam, né? E a gente precisa estar mais preparado para entender essa verdade que você também está trazendo para nós. Eu vou passar para o Paulo Taba e depois para o Roberto, para ir naquela conversa que ele colocou lá no chat. Paulinho, por favor. Boa noite, doutor Luiz. A minha Tudo bem, dúvida é o Paulo? seguinte, beleza? A minha dúvida é o Joia. seguinte: o meu filho, ele é convocado para ser júri popular. Aham. Ah, Aí o que acontece? Eu acho uma coisa estranha, porque a pessoa que vai fazer o julgamento, eu acho que ele tinha que estar na linha de direito, para ele ter conhecimento daquilo que ele vai falar. Só que ele não entende nada de direito, ele não é advogado, não estudou para advogado, não é nada. Ele é convocado para ser júri popular lá. E quando ele vai lá, quando é convocado com voto, acho que é 15, não sei o número, aí reduz para 7, Isso aí tá arranhando. aí reduz para 7 ou 8 pessoas lá para fazer o julgamento. Fica isolado numa sala, fica isolado numa sala, e o julgamento que, no caso que ele me falou a última vez, foi uma agressão de uma pessoa de idade com uma pessoa mais nova com arma branca. Aí ele foi no julgar, ele foi lá para dar a opinião dele, né? Agora eu falo para você, com que conhecimento meu filho não tem nenhum, ele pode opinar sobre esse caso aí? Não seria mais justo uma pessoa que faz direito ser convocada para esse tipo de situações? Paulo, agradeço de coração a sua pergunta, sua pontuação, porque ela vai permitir que eu traga uma outra explicação também. Excelente. Gente, júri. Tribunal de júri, eu vejo da seguinte forma: eu não sou criminalista. Se tiver algum criminalista aqui, eu peço desculpas pelo que eu vou falar, mas é posição pessoal que eu tenho, eu não atuo no criminal, mas tem uma visão pessimista a respeito do júri. O júri está mais na Constituição de 88 como cláusula pétrea, ou seja, ela não pode ser suprimida, mas ela está lá muito por tradição histórica do direito. O júri começou lá nos Estados Unidos, foi para a Inglaterra, até hoje tem julgamentos cíveis no júri. Aqui no Brasil é só crime doloso contra a vida, intenção de matar, vai lá para o júri. De fato, o júri não é um juízo técnico. Os jurados não são preparados não são treinados em direito para poder proferir um julgamento. E o pior de tudo é o seguinte, gente. Como eu falei para vocês agora, quando o juiz julga, ele tem que prestar contas a você. Ele tem que ter seu raciocínio com começo, meio e fim para dizer o seguinte: olha, aqui está o motivo pelo qual eu condenei o Luiz a pagar indenização ao Renato. Aqui está o motivo pelo qual a pretensão do Denis contra o Luiz foi julgada improcedente. E no júri você não tem isso. No júri os jurados votam sim ou não com base em convicção íntima. Aquilo que ele sentiu da apresentação das provas e dos discursos do promotor, do advogado de defesa, eventualmente do assistente de acusação. Então tem um pouco, não é pejorativo isso que eu vou falar, tá, gente? É uma visão realista que eu tenho. Tem muito, tem muita atuação teatral no júri. Se você pega um advogado bom de júri, aumenta a chance do réu. Ou ele é absolvido, ou ele pelo menos tem uma atenuante e redução de pena. Então, Paulo, o júri é uma exceção a isso que a gente está falando em termos racionais. Na minha opinião, o júri é um julgamento irracional. Por quê? Porque você vai lá no consciente, no subconsciente do indivíduo. Se você consegue emocionar o indivíduo,
você é muito capaz de obter o voto dele em seu favor. E aqui eu já pego o gancho para abrir a outra frente que eu ia falar em cima do seu comentário, Paulo. Quem já assistiu aqui 12 Homens e uma Sentença? Um filme da década de 50, chama em inglês 12 Angry Men. É um filme muito bom, se vocês puderem ver, 12 Homens e uma Sentença. Eu esqueci o nome do ator principal, mas é um ator muito renomado na época. E o filme trata de um julgamento, trata de tribunal do júri. Sem querer dar spoiler, mas tendo que entrar um pouquinho no contexto, o autor do filme lá que concebeu esse filme, que trouxe a história, foi muito inteligente. Por quê? Porque ele não deu nome aos jurados. Você não sabe o nome dos jurados, você só conhece o jurado pelo número. E se não me falha a memória, o jurado de número 8, olha só, que era um cartesiano, era um engenheiro, ele começa a questionar os demais colegas no que diz respeito às provas que foram trazidas para que eles pudessem decidir. Viu, Paulo e demais? Os jurados têm contato com as provas do processo, tá? Não é só uma retórica de promotor e de advogado de defesa. Eles, as duas linhas apresentam as provas que estão nos autos para os jurados. E aí, nesse filme, gente, o jurado começa a questionar os demais com relação às provas. Olha, você está pensando dessa forma aqui? E se a arma tivesse, por exemplo, disparado para o outro lado, será que teria condições de ele ter assassinado a vítima, etc, etc? E no raciocínio dialético ele começa a mostrar, não é manipulação não, Zaira, não é. Tem fundamento técnico o filme. O jurado número 8, ele começa a raciocinar como se fosse um jurista. Ele constrói o raciocínio e tem a comprovação lá nos autos do processo por A mais B da posição que ele defende. E aí tem uma reviravolta lá no final que dele se segue o julgamento. Mas se vocês puderem assistir esse filme, vocês vão ver bem isso, gente. Apesar de ser júri, o jurado, por iniciativa própria, adotou uma postura racional para analisar as provas do processo e refletir a respeito da condenação que eles iriam votar a favor do réu. Eles iriam votar contra o réu. Ó, Então Luiz, assistam. o Davidson colocou que é o Henry Fonda. Henry Fonda, é isso, Henry Fonda. E está no Obrigado, Prime Davidson. Video. Obrigado, Davidson. Henry Fonda é um filme em preto e branco, tá? É dentro da sala dos jurados, o filme inteiro, mas é super interessante, gente. Assistam porque é um exercício para vocês verem como que um juiz raciocina. Apesar de ter sido engenheiro, o personagem do Henry Fonda era um engenheiro, ele traz o raciocínio do juiz com relação às provas. Ele faz uma análise fria daquilo que está nos autos do processo para fundamentar a decisão dele. Tá bem? Você Paulo, já não sei se terminou de responder ao Paulo ou não? já, não sei se o Paulo tem algum comentário a mais, mas era isso, Paulo. Obrigado, viu? Paulo, pode passar a fila? O seu microfone está fechado. Beleza, beleza. Pode continuar. Então, Obrigado, Paulo. Roberto, por favor, Roberto. Boa noite, Luiz, e a todos aí. Eu fiz essa pergunta aí porque você estava falando aí sobre as provas, né? E o juiz se decide a partir da prova e tal, e enfim, essa verdade vai ser estabelecida caso uma das partes tenha a prova. Aí eu fiz essa pergunta, né? E quando não há prova de nenhum dos lados? Gente, isso é super interessante. Veja só. Imagina que eu falo assim para você, Roberto. Roberto, você. Deixa eu pensar no exemplo menos drástico aqui. Roberto, você pegou meu livro emprestado e não devolveu até hoje. O que você vai falar em resposta para mim, Roberto? Eu não peguei. Prove que você me deu esse livro e eu não te devolvi. Então, é dentro do senso comum mesmo, gente. Aquilo que você fala tem de ser provado. Isso foi levado para o processo judicial da seguinte forma: se eu for o autor da ação, se eu for o reclamante, eu tenho que provar aquilo que eu aleguei.
Eu alego que tenho direito, então tem que provar para o juiz que eu tenho esse direito. Agora, o réu, o reclamado, aquele que se defende, tem que provar o contrário. Tem que provar, ou que eu não tenho direito, dois, ou que aconteceu algum fato que impede o meu direito de ser concretizado. Ou o direito foi cumprido, ou o direito está vencido, perdeu validade. É o que a gente chama de prescrição ou decadência. Não vou entrar no técnico, porque não importa aqui, etc, etc, etc. Então, isso se chama, gente, ônus da prova. Por que ônus? O que significa ônus? Ônus é um fardo. Ônus é uma carga. Ônus é aquilo que você põe nas costas e te deixa arcado, que é diferente de obrigação. No processo, gente, você não é obrigado a nada. Se você não quiser se defender, você não se defende. Só que aí vai acontecer aquele estado de revelia que eu falei para vocês e muito provavelmente você vai perder a causa. E no que diz respeito às provas que você quer levar para o juiz, é a mesma coisa. Você tem o ônus. Se você não cumprir o ônus, você tem consequências. E as consequências podem ser ruins para você. Ônus, guardem esse conceito. Imperativo do próprio interesse. E obrigação, dever para com outrem. Pode ser moral ou pode ser jurídica, tá? Mas o ônus é um dever para com você mesmo. Você pode desempenhar ou não. E aí, voltando ao que o Roberto perguntou, pode bem acontecer o seguinte, gente. Imagina que eu estou lá conduzindo meu carro e eu colido com o carro do Aí fica aquela confusão, aquele debate, você não freou, eu estava parado, você não prestou atenção, você bateu na traseira, você é culpado, etc, etc. Ok, ninguém acerta prejuízo com ninguém. Aí o Denis vai lá e entra com uma ação de cobrança contra mim para obter reparação do dano no carro dele. Aí o que vai acontecer? Pelo posicionamento dos carros, não dá para saber quem tem razão ou não. Aí uma perícia vai ser realizada. Prova técnica, prova científica. O perito tem condições de aferir quem bateu em quem e quem foi responsável pela colisão. Só que o caso ele é tão ele tem configurações tão estreitas, senhoras e senhores, que o perito fica na dúvida. Olha, pela posição dos carros, pelo dano que foi causado a cada um dos veículos, pelas marcas que ficaram aqui na lataria dos veículos, parece-me que dá para defender tanto a culpa do Luiz quanto a culpa do Denis. O Luiz foi imprudente porque não guardou a distância e o Denis freou bruscamente, causando a colisão. Mas eu não tenho como dizer com certeza quem é o culpado. Sabe o que vai acontecer aí, gente? O juiz fica em estado de dúvida. Ele não sabe se o Luiz foi responsável ou se o Denis que causou a colisão. E nesse caso, o que vai acontecer? A lei vai julgar para o juiz. A lei profere o julgamento. Por quê? Porque ele é obrigado a aplicar ônus da prova. Ele vai olhar para os autos do processo e vai ver, olha, essa prova aqui é inconclusiva, qualquer uma das versões dos fatos pode ser verdadeira. Então, eu vou julgar com base no ônus da prova. O Luiz não comprovou, ele perde a causa. Por quê? Porque o juiz não pode ficar em cima de muro, gente. Ele, na qualidade de agente estatal, funcionário investido no poder de dizer o direito para aquelas causas, ele não pode simplesmente falar, eu não sei, eu vou lavar minhas mãos. Ele tem que julgar. E se ele tiver estado de dúvida, Roberto, é ônus da prova. Ele olha quem provou o quê. Se ninguém provou nada, aquele que entrou com a ação vai perder. Em resumo, é isso. Muito bem. Existe a situação também, como você colocou há pouco atrás aí, um advogado que não tenha a habilidade técnica ou não tenha uma oratória convincente pode influir na decisão do juiz. Na mesma medida também pode ocorrer com um juiz que tenha uma competência técnica fraca também, ou até mesmo má fé, né? E outra situação, no caso, quando eu coloquei quando nenhum dos dois lados tem a prova, até eliminando a possibilidade de uma perícia, que pelo caminho de uma perícia existe a possibilidade de se chegar num resultado, enfim, ou não, como você escreveu aí. Mas pelo exemplo, como o exemplo que você colocou do livro, o empréstimo do livro, não tem como fazer uma perícia. É uma
perícia. É uma palavra de um contra o outro, não é? Ônus da prova. Se não tem prova disponível, mesma coisa. Aquele que deveria provar não provou, ele vai perder. Tá certo? Não sei se está certo. Pode ser que esteja errado. Pode ser que realmente tenha acontecido, mas não tenha demonstração do que se passou. Só que é o sistema trazido pela lei. É o que está na lei, gente. Tem que ser cumprido aquilo que está na lei. É uma limitação para a descoberta da verdade? É. Mas o juiz não pode simplesmente falar, eu estou em cima do muro, não vou julgar. Então, a lei faz isso por ele. Quem não provou o que tinha que provar vai sofrer consequência. E a consequência, infelizmente, é essa. Gostemos ou não. Por isso que o conceito de verdade como correspondência encaixa perfeitamente no processo. Eu estou falando de plano concreto, não estou falando de um exercício abstrato, eu não estou falando de uma profissão de fé. É uma atividade prática para resolver discussões, conflitos de interesses. Então, eu tenho que ter uma ressonância naquilo que se passou. Mas pode ser que eu não tenha prova. Se eu não tiver prova, é por isso que no dia a dia a gente escuta, você não tem prova? Não tem prova, nem entra com a ação que você vai perder tempo e dinheiro. E sendo muito sincero, é isso mesmo. Se você não tem comprovação e não tem nem meios de buscar essa comprovação, talvez o êxito da causa seja muito difícil para você. Esse é um fator que está no meio ali. Esse é um fator ali que está no meio da verdade por correspondência. É um fator que impede a adequação do que você pensa, do que você sustenta, do que você defende, com o que aconteceu no plano dos fatos. É isso. É, muito bem. Mas só para encerrar aqui, eu acho assim que o direito técnico é uma coisa muito bonita, né? Eu acho bastante interessante, mas na vida real ele tem muitas distorções, né? Que aí vai influenciar as inúmeras variáveis aí que existem, né? Pensa no seguinte, Roberto. Todo evento do plano concreto, do plano fenomênico, do empirismo, é único. Estamos falando aqui de verdade. Que dia que é hoje? 28. Dia 28. 28/2/2024. Gente, ainda que a gente use o calendário de hoje, se nós tivermos outra conversa não vai ser igual. Cada evento é único. Esse é um outro fator que dificulta também a busca da verdade. Quem garante que você está reproduzindo para o juiz aquilo que efetivamente aconteceu? Não tem como saber. A gente sempre está correndo atrás do rabo no fim do dia. Os casos são semelhantes, mas falar que é igual 100%, como René Descartes queria, raciocínio cartesiano, equação de segundo grau, fórmula da água e assim por diante, não tem jeito, não. Cada evento é único. Então, isso é um outro fator que dificulta também a reprodução daquilo que aconteceu. É um desafio, gente, é um desafio. É um desafio. Um detalhe pode mudar a causa. Uma vírgula muda a causa. Eu até vi uma notícia a respeito da BMW. A BMW foi condenada, em resumo, até que eu não li também por completo, só vi a chamada, mas é em termos de gramática. A BMW tinha dado garantia lá para 2 modelos de veículo, e aí o autor da ação tinha um dos veículos, ele foi reclamar na concessionária, a concessionária falou, não, o que eu tenho aqui não são 2 modelos, não. Tinha um defeito gramatical na redação do manual, e ele entrou com a ação igual por isso. Foi evento único. Todo detalhe importa. Por isso que o advogado é chato. Por isso que o advogado é cri-cri, ele quer saber de tudo. O cliente não pode esconder nada do advogado, não pode sonegar nenhuma informação. Por quê? Porque o processo judicial, gente, marcha, acesso, para frente, é o andar para frente. Eu não posso ficar voltando para tentar corrigir aquilo que não foi feito lá atrás. Se eu perdi a oportunidade, perdi. É por isso que o advogado ele tem um tom pessimista no falar dele, ele é cauteloso, o advogado que é responsável pelo menos, e ele quer saber de tudo que aconteceu com o cliente, não é por
Não é curiosidade mórbida ou diletantismo, não. Isso é responsabilidade no exercício da profissão. Até porque, senhoras e senhores, você não é obrigado a contar tudo para o juiz, não. Você pode triar aquilo que você entende que é necessário para a defesa do seu cliente. Essa triagem também é um outro impeditivo à busca da verdade. Vamos lá, gente. Tudo bem, o processo é um ambiente de cooperação. Todos têm que trabalhar para chegar na verdade. Mas você tem que ver isso com ressalvas. Trabalhar para chegar na verdade na medida do seu interesse. Você não vai ser ingênuo de dar a vitória para o outro lado. Você pode até querer chegar na verdade, mas talvez essa verdade seja condicionada ao seu próprio interesse em resolver o assunto em seu favor. O que tem de cooperação na lei é o seguinte: você jogar conforme a regra do jogo. É fair play. É cumprir o que está no código. É não ser um advogado, como a gente fala, chicaneiro, um advogado que vive de trambique e de truque. Tá? Roberto, posso passar para o Carlos? Pode sim, claro. Obrigado, viu? Obrigado Obrigado, a você. Roberto. Carlão, por favor. Seu Tá microfone fechado o está microfone. fechado. Perdão. Eu vou ser bem sucinto, nada mais do que 2 horas e 38 minutos para eu falar 2 itens bem rapidinhos, tá? Você, no início, começou a falar de subjetividade, relatividade, ok, isso é muito importante na verdade. Só para corroborar com você, eu ministro um treinamento chamado de inteligência cognitiva. São 3 módulos, cada um de 70 horas, então são 210 horas de curso sobre a inteligência cognitiva. E o que eu me aproximei da verdade foi diferenciar entre saber e acreditar. Me aproximar, não que seja verdade, até porque 210 horas ainda a gente não chegou a um consenso, mas o estudo para fazer esse livro, e mais o curso, e conversando com os formandos, ali com os alunos, a gente vai bater um papo legal. Então, corrobora com aquilo que você falou, que é muito difícil chegar na verdade. Mas quando a gente vai falar, e já estou no meu segundo livro sobre o assunto, né? Que eu vou lançar daqui uns 6 meses. Mas quando a gente vai falar do direito, que você estava mencionando o caso, de justiça, né, ou verdade. Pelo que eu entendi, não se estava buscando nem a justiça e nem a verdade, e sim cumprir o acordo, o contrato, aquele que previamente foi determinado por algumas pessoas para intitular como lei, ou seja, é um acordo entre cavalheiros dizendo o seguinte: olha, se o primeiro apresentar a prova e o segundo não apresentar, o primeiro ganhou, a revelia. Ou seja, não há necessidade de saber a verdade e nem da justiça, e sim de cumprir o acordo pré-estabelecido. E esse acordo pré-estabelecido, ele não está preocupado com a justiça e nem com a verdade, e sim com o direito. Seria isso? Carlos, vamos lá. Eu entendi o que você quis dizer, mas eu só vou pedir licença para fazer um apuro técnico aqui na sua fala. Quando você diz acordo, você está se referindo ao cumprimento da lei. Aquilo que a lei prescreve. A regra do jogo. Pensa no seguinte, gente, eu vou trazer metáfora futebolística que é fácil de entender isso. Em 1986, não tinha VAR ainda. E no jogo da semifinal entre Inglaterra e Argentina, a Argentina venceu esse jogo por 2-1. Maradona fez os 2 gols. Um gol dele foi... ele pegou a bola praticamente na intermediária, driblou o time inteiro da Inglaterra e fez o gol. O gol mais bonito das Copas, na opinião dos entendidos. E o segundo gol dele foi um gol de mão. Maradona tinha, se não me engano, 1,68 m. O goleiro da Inglaterra naquela ocasião era o Peter Shilton. O Peter Shilton tinha quase 1,90 m. E o Maradona ganhou dele de cabeça. E é curioso que se você olha o lance de longe, que é o close que a câmera na transmissão deu, dá a impressão que o Maradona cabeceia, porque ele faz um movimento com a mão e com a cabeça simultaneamente. Só que a hora que pegam a imagem de perto e fotografam até, isso é bem clássico, está na internet, Maradona está com a mão sobre a cabeça, terminando o movimento de socar a bola por cima do Shilton. O juiz não viu. O que aconteceu? Foi gol. O que teria acontecido se o juiz tivesse visto? Ele teria anulado o gol. Então, fazendo o raciocínio inverso que o Carlos trouxe, e que eu estou pontuando para vocês, se eu não cumprir o ritual da lei, gente, ainda que eu tenha razão naquilo que eu defenda, eu posso perder a causa.
Então, aquilo que o Carlos falou sobre acordo, na verdade, é cumprimento do que a lei fala para fazer. A lei me dá 15 dias para me defender um documento, e depois eu posso pedir testemunha, posso pedir perícia, etc, etc. Se eu não fizer isso, eu vou reduzir muito a minha chance de ter êxito na causa, tá? Quando ele fala em acordo, entenda-se, disposições da lei. Eu vou buscar a verdade, mas dentro da regra do jogo. Eu vou buscar a verdade dentro do limite que a lei me estabelece. E, para o bem ou para o mal, feliz ou infelizmente, o limite não é amplo como a vida nossa. Por exemplo, o cientista, ele quer descobrir a cura para uma determinada doença. O cientista, a priori, não tem limitação temporal, não tem limitação de recurso, não tem balizas para a atuação dele. Ele vai lá, cria um cenário ideal, faz o teste, se deu certo, ele começa a trazer para cenários menos ideais, até chegar num ponto de confiabilidade. Mas no direito eu não tenho isso, gente. O raciocínio do juiz, em termos intelectuais, de inferência, de tirar conclusões da prova, pode ser igual ao do cientista. Só que o juiz não tem o tempo e não tem o recurso necessário para ficar indo e voltando. Então, por isso que eu tenho essas limitações da lei, para que a verdade seja atingida. É aquela história, gente. O cenário ideal para o juiz é o seguinte: ele tem à disposição dele prova testemunhal, prova pericial, documentos, depoimentos das testemunhas bem feitos, alegações bem feitas. Não pode ser que ele não tenha isso. Ele não tenha material. Então, a verdade, ela também está condicionada à disponibilização do insumo para o juiz trabalhar. Sônia, se eu te dar um pedaço de madeira e pedir para você fazer uma escultura de diamante para mim, você consegue? Não consegue. Mesma coisa o juiz. Se ele tiver um meio de prova disponível para julgar a causa, ele vai julgar com aquilo que ele tem. E aquilo que ele tem talvez não transmita o que realmente se passou lá atrás. Então, isso é limitação da verdade também, gente. E pegando o gancho aqui do Carlos, para falar em acordo, pensa no seguinte: você entrou com uma ação judicial, a tia Sônia me processou, por exemplo, para receber um dinheiro que eu devo para ela. Eu sou devedor de muita gente. Aí o que vai acontecer? O juiz vai nos intimar para uma audiência de conciliação. O que é audiência de conciliação? Não tem debate quem está certo e está errado. Nós vamos tentar fazer um acordo para que o processo não se desenvolva. Aí eu pergunto a vocês: será que nessa oportunidade alguém está interessado em discutir quem tem razão ou não? Pode até ser que a razão surja aí dessa tentativa de acordo. Pode ser que a verdade esteja do lado de alguém, mas a verdade não é o foco desse primeiro momento que o processo dá. A audiência de conciliação é para você tentar transacionar, fazer concessões dos dois lados e encerrar o litígio. Olha, eu sou prático, eu sei que eu tenho razão aqui, mas se eu ficar brigando com a Sônia, eu vou demorar 15 anos para receber meu direito. Então vamos fazer o seguinte: eu tenho um crédito de 100 mil, eu te dou um desconto de 30% e você me paga à vista. Ok? Sônia, você concorda? Concorda? Acabou. E eu tinha prova para suportar aquilo que eu falei para o juiz, para dar apoio, para dar amparo. Só que eu não quis abrir mão disso. Então a autonomia da parte, é o que a gente chama de autonomia privada, a possibilidade de você abrir mão do seu patrimônio, também pode ser um limitador à busca da verdade. Aí é o acordo que você está falando, Carlos. Eu faço uma transação com você, uma composição, um acordo, abro mão de discussão judicial e cada um recebe uma parte daquilo que veio buscar. Pode ter verdade nesse meio? Pode ter, mas ela tem um papel secundário, até mesmo terciário. Por quê? Porque o objetivo principal é resolver o assunto de uma vez por todas. Eu não tenho estômago para ficar litigando o Sorrate por 15, 20 anos atrás de indenização por perdas e danos. O Sorrate também não está disposto a isso. Vai perder tempo, vai perder dinheiro, vai ficar preocupado, dor de cabeça para lá, aborrecimento para cá. Vamos fazer um acordo, Sorrate? Eu estou te devendo aqui 70 mil reais, eu te pago 35 à vista, você aceita? Aceita, acabou. Não se fala em verdade aí. Mas não aceita não, tá, Sorrate? Não aceita não, que é pouco. Tá, mas Gente, brincadeiras à estamos parte, gente, é isso. 10 horas, a gente precisa ir para os finalmente. Carlão, tudo bem? Tá
Mais ou menos, porque como o assunto é verdade, o que eu quis dizer, o que eu disse, talvez eu não fui muito claro, é dizer que naquele caso específico não estava buscando a verdade, estava buscando a lei. Por quê? A verdade e a justiça não estava preocupada. Porque se eu buscasse a verdade, eu ia esperar dar mais tempo, mas a lei não permite mais tempo. Então, às vezes, a lei, ela sobrepõe sobre a verdade. Ela quer só cumprir a lei e não buscar a verdade ou a justiça. Porque ali a discussão era, olha, ele passou do tempo, não tem prova, então nós vamos buscar a lei. Por quê? Para dar amparo para o juiz, igual o San Pietro falou, o juiz não tem tempo de voltar igual o cientista, igual no futebol, o árbitro, né? E sobre os acordos também tem a Câmara de Arbitral, de Justiça e tal, mas não é nesse acordo que eu estava dizendo, era o acordo anterior dos homens, porque a lei é feita por homens, pessoas que sentam e falam, olha, então se o cara não tiver prova, se a pessoa não tiver prova, quem acusou não tiver prova, se ele não apresentar, se ele não aparecer, é revelia. Então ele não está preocupado com a justiça e nem com a verdade, só em cumprir a lei. Doa quem doer, mesmo que seja gritante a situação, que a verdade pareça ser outra, o importante é cumprir a lei, não é isso? Exatamente. É isso aí mesmo, Carlos. Tem toda a razão. A lei pode constranger a busca dessa verdade, e constrange muitas vezes. É isso. Luiz, obrigado, Oi. Carlos. Nós vamos fazer assim agora para esse encerramento. O Marcos e a Júlia vão falar contigo. Logo Tá, depois, a Sônia vai fazer o agradecimento a você em nome do grupo, tá? tá E aí bem. você faz o fechamento, né? Procurando dar um consolo para nós de que a verdade vale a pena. Por Consideração favor, final, tá bom, faço. Marcos, por favor. Boa noite, Luiz. É, é um caso sobre lidar com o poder público, né? A gente teve uma experiência com o poder público e perdemos. Isso que você falou de ter estômago, a gente decidiu não perdemos no Conselho Regional de Medicina de Porto Alegre e na Federal. Não vou entrar em detalhes, porque senão vai ficar muito longo, né? E questão de Brasil, por exemplo, a Boate Kiss, né? E Brumadinho, por exemplo, assim, eu lidei com bati de frente com o poder público e eu sou pequeno, né? E o poder aquisitivo também não foi muito, então a gente acabou desistindo, mas é muito a verdade, né? Tá aí a verdade que as mortes, tudo isso é um fato, né? Não tem o que provar, mas o reverte, né? Parece que tanto é num Botkiss, eu não sabia, eu acabei vendo na Netflix está passando a história deles e os pais foram processados, né? Um, acho que uns 5, 6 pais foram processados pelo Estado, pelo promotor, eu acho, não sei, mas assim, a verdade aí não existe, né? O poder existe, né? O poder mesmo existe, mas a verdade nem é relativo, né? É Marcos, isso, Luiz. obrigado pelo seu comentário. Vou pegar aqui o caso da Kiss, mas eu vou abordar de uma outra forma. De fato, teve esses processos contra alguns pais que eles, pelo que eu sei, eles se queixaram da atuação do Ministério Público e teve um problema nesse processo. Problema que se chama nulidade. O que aconteceu? O Ministério Público requereu ao juiz uma prova. Eu não vou me lembrar o detalhe agora, tá? Mas é só para ilustrar em termos processuais. O Ministério Público requereu uma prova para o juiz deu a prova, se não me engano foi uma perícia, aí a perícia foi realizada. Quando a perícia é realizada, ela vem para o processo em formato de laudo pericial. E aí tanto o autor quanto o réu, reclamante ou reclamado, vão ser intimados para falar do laudo. Concorda com o laudo, discorda do laudo, por que concorda, por que discorda, etc, etc, etc. Isso é o contraditório que eu falei no começo do nosso papo, que é a conversa que a gente está fazendo aqui, troca de ideias. Se isso não acontece, gente, e o juiz julga com base nessa prova,
ele dá mais peso para isso, e foi o que aconteceu, ele deu mais peso lá para o laudo pericial, o processo é nulo. É nulo o processo. E por que é nulo? Porque você não deixou outra parte falar. Você não teceu diálogo, você teceu monólogo. O processo não é monólogo, gente, é diálogo, conversação. Se o juiz não deu a oportunidade às partes se manifestarem a respeito do laudo e julgou com base nesse laudo, o processo está maculado, está contaminado, está defeituoso, tem que voltar para trás. E aí perde-se tempo, perde-se dinheiro, cria-se frustração enorme, uma perda de energia enorme, as pessoas ficam frustradas, a justiça entra em descrédito, e talvez o que é mais triste de tudo isso é que você, numa eventual segunda perícia, que vai ter que refazer a perícia, você não consiga reconstituir e chegar no resultado da primeira perícia. Aí o juiz fica com, entre aspas, provas defeituosas para julgar, e vai dar um julgamento ruim, que muitas vezes não reflete aquilo que aconteceu. Mais um limitador à busca da verdade. Contraditório, gente, é algo sagrado. Vou até aqui saindo do plano concreto, indo para o plano da fé. É algo sagrado. Tem de ser respeitado. Por quê? Todo mundo tem de ter a possibilidade de influenciar o julgamento da causa. E a forma de influenciar é dialogando com o juiz. Esse laudo é bom pelos motivos XPTO. Aí vem a outra parte e fala, não, esse laudo é ruim. Esse laudo é ruim porque o perito não usou critério científico. Ele usou um critério que está ultrapassado pela ciência moderna. Então está tudo errado, tem que fazer de novo. Enfim, por não ter tido contraditório, perdemos um tempão, perdemos o julgamento, perdemos recurso financeiro, recurso emocional. E cadê a verdade nisso tudo? Talvez nem consiga chegar a ela. É isso, Marcos. Ok, Marcos? Muito obrigado, viu? Soninha, por favor. Boa noite a todos. Gratidão, Luiz, meu amigão, pela sua presença, de você vir presentear a gente com esse tema tão complexo, né? Bom, eu só sei que eu nada sei sobre a verdade, porque eu sei da minha verdade e eu nada sei. Mas E é isso. que medo do ônus da prova, que medo! Bom, gratidão, eu venho agradecer em nome do Mais Atitude, da egrégora e de cada uma das pessoas, dos nossos irmãos dessa egrégora. Eu te agradeço de coração pela sua explanação, que foi super informática, me informou muita coisa para a gente. Gratidão. E espero que você venha mais vezes para continuar nesse mesmo assunto, porque é muito complexo. Tá bom? Tá Renato, bom. você me dá licença de agradecer também a Meire pela vibração dela hoje, que foi fantástica. Meire, eu viajei, eu vibrei com você no nome de cada uma das pessoas. Chuva de bênção na vida de todos. Gratidão, viu, Luiz? Gratidão, Meire, gratidão, Renato, e a todos. Uma boa noite. Obrigado, Sônia. Luiz. Obrigado, Sônia. Obrigado, Sônia, pelas palavras carinhosas. Um beijo para você. Agradeço a todos em nome da egrégora também. Foi uma oportunidade fascinante para estar aqui. Espero que tenha uma segunda oportunidade para a gente voltar nesse assunto da verdade e da busca dela. E para não terminar com um tom pessimista, gente, eu só vou voltar aqui rapidamente naquilo que eu falei para vocês no começo. Na minha visão, o conceito de verdade mais adequado é a verdade por correspondência, que tem muito a ver com a aletheia, com o descobrimento, com o desvelamento. Por quê? O juiz começa o processo em estado de ignorância e o ideal é ele chegar no estado de, se não pleno conhecimento, conhecimento amplo a respeito do que se passou. Então ele vai descobrindo pouco a pouco, por meio das provas, por meio das testemunhas, por meio da perícia, aquilo que se deu e aquilo que fundamentou o litígio. É de fato uma descoberta, é de fato uma verdade alética. Tá? Guardem isso, verdade alética. E se essa verdade alética não é perfeita, como ela não é, nós podemos concluir dizendo o seguinte:
E pegando o gancho de cientista, tá, gente? Newton da Costa, que foi um matemático brasileiro, muito reconhecido no exterior, mas aqui, infelizmente, não. Ele desenvolveu um conceito chamado de quase-verdade. O nosso discurso no dia a dia não é um discurso 100% lógico. Nós não trabalhamos com premissas maiores, menores e conclusões o tempo todo. Nós trabalhamos com raciocínio. Ele fala que é o raciocínio antimemático. O que significa isso? É um raciocínio que parte de pressuposições. Mas isso não é de má fé, isso é da conformação do ser humano. Se, por exemplo, hoje de manhã fez sol, eu tendo a dizer que amanhã vai fazer sol também, mas cadê o link dessa informação? O que me garante que isso vai acontecer? Eu estou fazendo aqui uma inferência, um raciocínio, uma conexão com uma coisa que não pode necessariamente ter como consequência. E isso acontece muito no processo judicial. O advogado trabalha muito com isso, gente. Com essas conexões que são um tipo de lógica, mas não é aquela lógica clássica. É uma lógica na qual as premissas talvez não sejam verdadeiras. Trabalhamos até com, não digo suposições, porque eu tenho um fundamento probatório, tenho prova para suportar isso. Mas pode ser que não aconteça. Então, para fechar, digo o seguinte: a gente consegue, no fim do dia, até em homenagem a esse Newton da Costa, chegar no conceito de quase verdade. O processo ele chega numa quase verdade. Porque aquele resultado pode ser verdadeiro ou pode não ser. O grande ponto que fica é como saber se isso é verdade ou não. Não tem como reconstituir. Você trabalha com discurso, você trabalha com linguagem, e a linguagem também trata da verdade. Talvez essa linguagem enquanto verdade pode ser um tema para uma segunda conversa com vocês. Tá bem? E agora, de verdade, para fechar, eu queria recomendar leituras para quem gosta de se aprofundar. Eu não sei se vai aparecer aqui. Tem esse livro aqui, ó. Deixa eu ver se aparece aqui. Esse livro aqui é de direito, mas ele tem muita filosofia. Ele é de um autor chamado Michele Tarufo. Michele Tarufo. Ele se chama Uma Simples Verdade. Muito do que a gente conversou está aqui nesse livro. Ele traz uma linguagem que é fácil de entender, recomendada a leitura. Outro aqui de um cientista. Não é o Newton da Costa, mas é um colega dele que tem o mesmo nome. Todo Newton é abençoado, hein, gente? Newton Freire Maia, As Verdades da Ciência e Outras Verdades. Nesse livro aqui do Newton, ele fala que o que se passa até mesmo no plano científico é uma quase verdade, porque, como eu falei a vocês, tudo é feito em condição ideal. Quando você traz para o concreto não é retilíneo, mas sim irregular, talvez eu não consiga chegar ali no resultado desejado, mas apenas me aproxime. Gente, então é isso. Agora, muito obrigado pelo convite, obrigado pela participação de vocês. Espero que a gente possa voltar a tratar desse tema aqui, que é um tema inesgotável. A história da filosofia não conseguiu resolver isso. Então, seria muita pretensão minha querer resolver também. Mas a gente joga aqui alguns insights para explodir a mente do pessoal e continuar com o debate. Obrigado, gente. Beijo para todos. Luizão, há quanto tempo a gente vem ensaiando, né, esse encontro com você? Felizmente, hoje deu brilhantemente certo. Eu te agradeço de coração a sua amizade, a sua boa vontade. Quero pedir a sua autorização para amanhã estar postando no grupo o teu Instagram. Lógico, Se demorou. você tiver mais algum Pode. material para divulgar o teu trabalho, toda quinta-feira, a gente abre essa possibilidade de divulgar o trabalho do convidado, tá? Então, se tiver mais alguma coisa além do seu Instagram, você me passa, que eu coloco lá no grupo, tá? Combinado. E vou fechar a noite com a máxima que o Denis trouxe de Max Heindel, que eu acho que é a conclusão brilhante de tudo que nós falamos, né? A verdade é eterna e eterna é sua busca, né? Então, é isso. Em breve nós estaremos juntos novamente buscando as nossas verdades. Renato, lembra outra coisa, lembra de Oscar Wilde. A verdade raras vezes é pura e nunca é simples. Nunca é pura, raramente é pura e nunca é simples, é sempre complexa. Então é isso. Gratidão, meu irmão. Gratidão. Muito obrigado a todos que ficaram conosco aí. Ótima noite aí.
Tchau, gente. Tchau, Obrigado, pessoal. gente. Boa noite a Boa noite, todos. pessoal. Até mais. Até uma Boa próxima. noite. Traga o Sorrate e a Boa noite a Sônia, hein? todos. Boa noite. Tchau. Boa noite a todos. Tchau. Tchau, Boa noite, tchau. boa noite. Quando você receber, Sorrate, Vou, paga o churrasco. vou Tchau, dormir, Sorate. vou dormir com esse Tchau, barulho Claudinha. deles. Tchau, tchau. Beijo. Saudade. Tchau, tchau. Tchau.